mais uma vez na casa do Senhor, louvando e prestando nosso culto a Ele. Quantos estão felizes porque sabem que ainda que a figueira não floresça, nós nos alegraremos no Senhor. Aleluia. Abra a sua Bíblia, aproveitando que você está em pé. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 13 até o 16. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do 13 até o 16. Exaltado e glorificado seja o nome de Jesus. A presença de Deus é real neste lugar, porque aqui existem pessoas que decidiram adorar ao Pai em espírito e em verdade nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Verso 15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Amado Deus e Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor, nós somos o teu povo, essa é a tua casa e nós fizemos menção da tua santa palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Eu ontem aqui na consagração, a gente veio pela manhã, e aí não sabia direito quem estava Juliane estava na direção da consagração. Aí eu preparei um texto, né? Aí ela chamou o pastor Daniel para ministrar. Falei, bom, deixar aqui, né? Aí ontem à noite o pastor Daniel me fez esse convite. A gente aceita sempre com muita alegria a oportunidade, a honra de estarmos na casa do Senhor, falando do amor de Deus e do amor de Jesus por nós. E esse texto que nós lemos vai falar sobre a santidade, sobre a importância, a necessidade de nós nos santificarmos no Senhor. Mas antes de entrar, de fato, nesse tema, eu queria propor uma reflexão para os irmãos, que foi a reflexão que o Espírito Santo propôs para mim essa tarde. Hoje, mais cedo, você saiu aqui da EBD, foi para casa, almoçou, descansou, de repente leu um livro, leu um pouco da Bíblia, meditou em alguma canção. Os meninos que cantaram aqui certamente ensaiaram, né, para estar aqui. Mas enquanto você se arrumava, enquanto você amarrava ali o seu sapato, fazia ali o seu cabelo, o que você pensava que viria fazer aqui na igreja hoje? Qual era o seu ânimo? Lá no seu interior. E por que eu pergunto isso? Por que o Espírito Santo de Deus perguntou isso para mim? Para me confrontar, porque ontem eu disse para um amigo meu, às vezes a gente que vive muito na igreja, a gente, ao contrário do mundo, a gente fica assim, poxa, podia chegar logo a segunda-feira, porque o final de semana é correria. E eu comentei isso com um amigo meu ontem. E o Espírito Santo falou assim: será que você não está no piloto automático? Foi lido aqui, eu separei na leitura introdutória dessa noite, Efésios 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele te deu vida, estando você morto nos seus delitos e pecados. E aí, pela graça, que continua esse texto que foi lido pelo pastor Alcemar, por essa graça, favor imerecido, pelo sangue vertido de Jesus Cristo na cruz, nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, no templo santo de Deus, adorando e exaltando o nome do Todo-Poderoso. E o Espírito Santo continuou.
Ele dizia assim, olha, muitas vezes a gente vai no piloto automático mesmo. Eu venho cultuar porque é domingo e eu tenho que estar na igreja para cultuar. Muitas vezes a gente vem na igreja porque a gente tem algo para fazer. Hoje eu estou na escala, hoje eu vou cantar, hoje eu preciso resolver algum problema na igreja, hoje eu preciso conversar com o irmão que marcou a reunião hoje. E tem outros ainda que vêm para o culto, vêm para a igreja, já pensando no que vai fazer depois do culto, amanhã, durante a semana. Nós temos a oportunidade de nos ajuntarmos enquanto corpo para glorificarmos, adorarmos e exaltarmos o nome de Jesus. Essa deve ser a nossa prioridade, o nosso pensamento o tempo todo. Por quê, pastor? Porque ainda que eu venha para a igreja na expectativa de receber algo do Senhor, e normalmente a gente não vem com essa intenção. Hoje eu preciso ir na igreja porque eu preciso, Deus precisa falar comigo hoje. Eu estou enfrentando esse problema, essa dificuldade, e Deus precisa falar comigo hoje. Eu estou angustiado, desesperado, como foi cantado aqui hoje. Mas a gente vem com essa intenção. E não tem problema nenhum em vir com essa intenção. Desde que você venha para cultuar a Deus. E o que é o culto racional? Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então o culto racional não é só o que é feito aqui na igreja, dentro dessas quatro paredes. O culto racional é quando eu me entrego por inteiro em adoração a Cristo. O culto racional é quando eu nego as paixões do mundo. O culto racional é quando eu me entrego a fazer algo para Deus. É quando eu venho simplesmente para dizer que Ele é santo e adorá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele fez por mim, pelo que Ele fez por nós. Esse é o culto racional. Por quê? O que é culto? Atitudes, ações, para quê? Pelos quais se adora a Deus. Eu preciso adorar a Deus com ações, com atitudes. E a palavra que eu acabei de ler, o culto racional é quando eu me entrego por inteiro, o meu corpo, em sacrifício a Deus. E eu garanto para você, isso não é nada comparado ao que Ele fez por nós. Isso não é nada comparado ao que Ele está fazendo por nós. Isso não é nada comparado com o que Ele está fazendo aqui na terra por nós. É por isso que nós adoramos, é por isso que essas crianças adoraram aqui nessa noite. Eles certamente hoje, no dia de hoje, certamente, eles vieram para a igreja com um propósito um pouco diferente. E são crianças. Por quê? Porque eles se prepararam para entregar algo para o Senhor. Quando a gente está em casa e sabe que vai ter um culto. Ah, mas hoje eu vou lá só fazer o que eu tenho que fazer e preciso ir embora rápido. Não. Essa oferta, será que que Deus está aceitando? Será que essa oferta é uma oferta agradável? Porque é uma oferta que, tudo bem, se der certo eu vou, se não der eu não vou. Se eu fizer bem feito, fiz, se não fizer. A Bíblia nos ensina a fazermos e entregarmos para Deus sempre o melhor. E aqui um cuidado. O meu melhor nem sempre é igual ao melhor do meu irmão. O meu melhor nem sempre é do mesmo nível do meu irmão. Então eu não posso dizer para o meu irmão aqui que eu estou fazendo mais do que ele, porque nós dois estamos entregando o nosso melhor para o Senhor. Ele recebe a mesma oferta. Glória a Deus. Mas por que essa meditação, pastor? Você vai falar de santidade? Porque para eu prestar um culto racional, que nós já aprendemos que é um culto que eu entrego a mim mesmo, por inteiro, o meu corpo por inteiro em adoração ao Senhor, eu preciso que esse corpo esteja santificado. Por quê? Sede santos, porque eu sou santo. O nosso corpo precisa estar santificado. Mas como é que é isso, pastor? Eu durmo, aceitei Jesus aqui hoje à noite, durmo e amanhã eu acordo santificado? É um processo. É um processo de santificação. O culto racional é viver em adoração. Por isso que é fundamental viver em santidade. E a santificação, segundo o que diz a Bíblia,
é um processo contínuo de transformação. E essa transformação é para nos tornar cada dia mais semelhantes ao que é a imagem de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu costumo criar essa imagem figurativa para que a gente entenda mais fácil. É como se Jesus estivesse caminhando ali na areia de uma praia. E eu estou seguindo o Mestre. Não é assim que ele nos ensinou a segui-lo? E eu estou seguindo o Mestre. E os passos de Jesus estão deixando pegadas na praia, não é? Não é assim que acontece? Eu já fui com meu filho na praia e andando, ele falava, eu vou seguir as pegadas do Senhor. Só que as pegadas dele eram menores que as minhas. É diferente. E o processo é isso. No começo, as suas pegadas, as suas ações, as suas atitudes vão ser diferentes das de Cristo. Mas você continua seguindo as pegadas do Mestre. Aí o pé vai crescendo, vai nivelando, até que você consiga ali de alguma forma seguir, continuar seguindo a Cristo, e as suas pegadas vão se tornando a imagem daquilo que Cristo é. Esse é o processo de santificação. E, de uma forma didática, eu separei aqui a santificação em 3 fases, 3 etapas. E a primeira delas seria a santificação posicional. O que é isso? É no momento que eu aceito a Cristo, é no momento que eu tenho a fé em Cristo. Eu me posiciono. Olha, de hoje em diante, eu não quero mais saber do mundo nem que o mundo oferece. E o mundo, aqui nesse sentido, é o pecado. É aquilo que nos separa de Cristo. Então, estou dizendo para aquilo que nos separa de Cristo, eu não quero mais ter parte contigo, agora eu quero ficar junto de Cristo. Eu me posiciono diante de Deus, e aí quando eu me posiciono diante de Deus, eu estou me posicionando diante dos homens, e eu estou me posicionando diante do inferno. É verdade. Quando eu me posiciono diante de Deus, para segui-lo e servi-lo, eu estou mandando um recado para os homens, que agora eu estou mudando de posição. E eu também estou me posicionando diante do inferno, dos nossos inimigos. Dizendo agora não mais. Não tem mais ação do inferno sobre a minha vida. Por quê? Agora eu estou coberto. Agora eu estou coberto pela mão de Jesus Cristo. Essa é o primeiro passo, a primeira fase, é a santificação posicional. Eu me posiciono pela fé. E como nós vimos aqui, eu só consigo me posicionar, eu só consigo aceitar a Cristo como o meu único e suficiente Salvador, se eu ouvir a mensagem. Foi falado disso aqui no domingo passado. Eu preciso que alguém me instrua, que alguém me revele essa palavra, que alguém me revele o Evangelho. E aí eu estarei apto a decidir. E quando eu tomo essa decisão, significa que eu comecei a caminhada com Cristo, eu comecei o processo de santificação. E isso só se faz pela graça. A graça que me alcançou, a graça que te alcançou, a graça que nos dá a condição de estarmos em um corpo, adorando e servindo a Deus. E a segunda fase, pastor? A segunda fase eu chamei de uma fase progressiva. Por quê? Porque eu preciso caminhar para frente, eu preciso progredir. Eu preciso avançar, eu preciso crescer, eu preciso melhorar. É o processo diário de crescimento. É o meu todo dia, é o feijão com arroz com Deus. Esse processo de santidade, de crescimento, de santificação, é simples? É fácil? Não. É árduo. Mas Deus prometeu facilidades. Jesus, quando esteve na terra, ele prometeu facilidades? Não. Ele disse, se você quiser vir após mim, se você quiser me seguir, tome a tua cruz. Tome a tua cruz. Você, ao se decidir seguir a Cristo, você sabia disso. E por que você continuou? Por amor. Você continua seguindo a Cristo, mesmo diante das dificuldades, porque você o ama, ou porque você quer ir para o céu. É a recompensa. É a recompensa. Eu sei que a vida aqui vai acabar, e se eu não estiver com Cristo, eu estou fadado à condenação. É por isso que eu vivo
e procuro viver em santidade. Mas não se preocupe. Diante das dificuldades, o Senhor nos dá ferramentas. Ele nos dá ferramentas para que possamos resistir os dias maus. E quais são essas ferramentas? Primeiro, a própria fé em Cristo. A fé, ela é o fundamento de tudo que fazemos. A fé, ela nos firma em Jesus, de forma que quando vem a tempestade, a gente não sai da posição. A gente permanece avançando. Quando vem a maré contrária, o vento contrário, a gente se apega com a fé, firma na fé em Cristo e continua progredindo, continua o processo de santificação. Porque temos que ser santos. Porque Ele é santo. Porque precisamos da santidade. Porque Ele é santo. E por Ele ser santo, Ele não se mistura com o que não é santo. Ele não se mistura com o que é imundo, com o que é sujo. Ele é santo, limpo, puro. E só o sangue de Jesus nos purifica. É por isso que estamos aqui nessa noite, para render a Ele honras, glórias, o nosso culto racional, e pela fé nele, continuamos avançando. É pela fé nele que domingo que vem estaremos aqui de novo, se Ele não voltar. Porque é essa fé que nos fundamenta, que nos fortifica. Tem mais ferramentas. O próprio Espírito Santo de Deus é uma ferramenta. Ele é um amigo próximo, amigo chegado. Quem nunca viveu a experiência de ouvir a voz do Espírito Santo para te tirar de uma enrascada, peça a Deus essa experiência. É marcante. Às vezes você está indo por um caminho. Sabe quando, vamos lá, a nossa imagem, né? Estamos caminhando com Cristo, tentando achar os passos aqui, me distraí. Opa, me distraí aqui no caminho. Voltei, cadê Jesus? Me perdi. Não acho mais as pegadas. Cadê? Bate o desespero. Espírito Santo, me ajuda aqui. Me ajuda a voltar para o passo do Mestre. E aí Ele vem e ajuda. Ele aparece nessas horas. Só que Ele aparece para quem clama, para quem busca. Ele aparece para quem se oferece por inteiro na presença dEle. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite. Para nos purificar, para nos fazer enxergar, muitas vezes discernir o que nós não conseguimos ver com olhos humanos. É por isso que precisamos todos os dias pedir mais e mais da presença, da unção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele opera a transformação em nós. Ele é o fator que opera a transformação em nós. Não tem como eu aceitar Jesus e dizer agora, eu sei, vou ler a Bíblia, sei o que eu tenho que fazer. E com as minhas próprias forças, com os meus próprios meios, eu achar que eu tenho alguma chance de sucesso. Não tem. É somente com a presença do Espírito Santo do teu lado que você vai conseguir achar as saídas da vida, achar os caminhos, voltar muitas vezes de um caminho perdido. É somente por Ele. É somente o Espírito Santo que nos dá força para mudar, para nos converter. É somente o Espírito Santo que nos ajuda a lutar contra o pecado. Por quê? Porque, via de regra, o pecado é um ato que eu quero praticar. Via de regra, normalmente, o pecado é algo que eu quero fazer. Mas por que eu não faço? Espírito Santo de Deus na minha vida. O Espírito Santo de Deus na sua vida, o agir dele na sua vida, faz com que você escape de muitas das ciladas armadas pelo nosso inimigo. É a presença dele, é a presença do Espírito Santo de Deus que te fortifica. É a presença do Espírito Santo de Deus que te alerta. É a presença do Espírito Santo de Deus que faz com que você muitas vezes volte, porque Ele é seu amigo. Ele é nosso amigo, fiel amigo. Qual outra ferramenta nós temos? A palavra. A palavra de Deus é uma ferramenta poderosa. Nessa nossa ilustração dos passos de Cristo, ela seria a nossa bússola, que também nos ajuda a voltar, a entender o caminho, a tomar a decisão correta. Quantas vezes nós, crentes, servos de Cristo, salvos pela graça,
Remidos pelo sangue do Cordeiro, nos deparamos com essas situações na vida. Tenho que tomar uma decisão difícil. Preciso de uma direção. Vamos ser honestos com a gente mesmo? Não é fácil. Bom é quando são duas decisões que vão levar para lugares bons. Aí tanto faz. Mas mesmo assim é melhor a que Cristo escolher para você. Agora a gente tem que tomar decisões o tempo todo. E o tempo todo nós precisamos desse guia. Ele nos instrui para a santificação. Ele nos instrui para a salvação. Ele nos instrui para que possamos um dia ver a Deus. Esse é o nosso manual de vida aqui na terra. É daqui, foi aqui, inspirado por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que tantos e tantos autores escreveram lições valiosíssimas para a nossa vida. Muitas delas, pelos próprios escritores, não foram nem pensadas em nós, mas o Espírito Santo já sabia. O Espírito Santo já conhecia. O poder de Deus é tão grande que a dificuldade que você vai ter amanhã, que você vai pegar a palavra para achar a resposta, quando o autor estava escrevendo, o Espírito Santo já sabia. É esse o Deus que nós servimos. Esse é o poder do Deus que nós servimos. Além da palavra, além do Espírito Santo, além da fé, o que mais nós temos à nossa disposição? A comunicação direta, a oração. Oração. Vigiai e orai. Oração. O que é orar? Falar com Deus. E a gente é cheio de protocolo, né? Assim eu não posso falar com Deus, não. Desse jeito aqui eu não posso falar. Você não está num processo de santificação? Aprende que você não é perfeito e fale com Deus a hora que der, do jeito que der, no momento que der. É só falar com Ele. Ele escuta, Ele está atento à nossa voz. Pastor, eu estou todo errado. Estou todo torto. Todo sujo. Experimenta pedir ajuda para Ele. Experimenta dizer: Jesus, eis-me aqui, torto, errado, sujo, me ajuda. Ele vai ajudar. É perigoso a ordem vir direta a seu respeito. Esse é o Deus que nós servimos. É esse o Deus que nós estamos aqui hoje, como um sacrifício de corpo inteiro, nos entregando a Ele em adoração e louvor. É esse o Deus que você serve. Oração. A oração nos dá intimidade com Deus. Não tem como conhecer a Deus. Pensa no melhor amigo que você tem. Você conheceria Ele do jeito que você conhece, sem conversar com Ele? Tem jeito? Agora olha aqui para a igreja aqui. Olha aí na sua frente, na lateral. Alguém que você nunca conversou. Você tem o que para falar dessa pessoa? Tudo que você disser vai ser meio que um julgamento, né? Porque você não conhece. Você não conhece. O Espírito Santo, ele nos ajuda a orar a Deus. A oração é essa ferramenta que nos conecta com o nosso Redentor, que nos conecta com o trono da graça. E é por meio dessa ferramenta que muitas vezes, somente com pedido de socorro, aliás, o Espírito Santo traduz gemido. Ele tem lá uma criptografia lá, um ajuste, que se eu gemer aqui em oração, no altar, aos pés de Jesus, a mensagem chega limpinha lá no céu. Ele sabe exatamente o que é que você precisa e envia a resposta. Esse é o Deus que nós servimos. É por isso que precisamos nos santificar no Senhor. E para terminar, a última ferramenta. O que mais que nós temos? A comunhão com a igreja. Esse movimento, esse corpo que está sempre em movimento. E aí nós caminhamos juntos, nós progredimos juntos, nós nos santificamos juntos. Pastor, a igreja é bom, mas eu vou seguir sozinho com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que nós somos um corpo e Ele é a cabeça. Se eu arrancar uma mão e jogar ali,
O corpo continua? Continua. Machucado, ferido, triste, mas continua. E aquela mão? Vai apodrecer, vai morrer. Por quê? Não tem mais conexão com o corpo e não tem mais conexão com a cabeça. Acabou. Não tem carreira solo. Eu tenho que estar ligado a um corpo. Mas pastor, igreja é cheio de problema. Qualquer sintoma que nós temos, não sabe? Se eu estiver tossindo, a cabeça sabe? Se o pé estiver doendo, a cabeça sabe? Se a mão estiver doendo, a cabeça sabe? Aleluia. A cabeça sabe. Jesus sabe dos problemas que a igreja enfrenta. Jesus conhece a situação da igreja dele. Ele sabe, ele nos conhece, ele conhece o corpo. Ninguém conhece o corpo melhor do que ele, o nosso Senhor. Porque ele é o cabeça. Então não se preocupe, se ele que é o cabeça e controla tudo, ele sabe a hora de mandar a solução. O controle de tudo que envolve a igreja do Senhor está nas mãos de Deus. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Ah, mas o líder tal fez assim, assim, assado. Você acha que Deus não vai cobrar dele? E isso vai impactar a minha fé aqui na minha congregação porque alguém falou alguma coisa? Não! A minha fé deve continuar firmada em Cristo Jesus, meu Senhor. E a minha esperança deve continuar firmada no meu Deus Salvador. E enquanto eu estiver ligado em corpo, enquanto o corpo estiver ligado na cabeça, eu sei para onde estou indo, porque o corpo se encarrega, porque a cabeça se encarrega. Não se preocupe, não murmure. Glória a Deus. É importante buscarmos e seguirmos buscando a santificação em Cristo. Por quê? Porque um dia, nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Mas pastor, eu tenho as minhas lutas internas. O mundo me tenta o tempo todo. Eu tenho as dificuldades da vida estão aí. Se você me fizer essa pergunta, agora, você vai ter que voltar uns 15 minutos aí na ministração. Porque as ferramentas foram dadas. Você vai ser tentado, sim. Às vezes vai ceder, sim. Mas o processo de santificação tem que continuar. Você tem que continuar progredindo. Nada pode fazer você parar de seguir a Jesus. Nada pode impedir que você continue no seu processo de santificação. Por quê? Porque a promessa é para quem? Aleluia. A promessa é ao que? Vencer. A promessa é para quem? Vencer. Eu vou continuar tentando. Pastor, hoje foi difícil. Perdi a batalha. A guerra continua. Se apegue com Jesus. Volte, veja onde você errou, onde você caiu. Aprenda aquilo ali e continua. Você não recua, você progride, você continua, você vai à frente. Esse é o processo de santidade, de santificação. Essa foi a terceira fase, a fase que eu chamei aqui de progressiva. Mas tem a última fase, e é a melhor de todas, que é a fase consumativa. Por quê, pastor? Porque a fase consumativa da santificação, desse processo longo, não vai ser aqui. Não vai ser aqui. Vai ser na glória. O processo de santificação se encerra na consumação, na glorificação, quando nós vamos ser perfeitos em santidade na presença de Deus, o nosso Senhor. É lá na glória. Aí se completa o processo. E quem desistiu no meio do caminho? Não chegou. E quem cedeu? Não chegou. E quem não ouviu? Não chegou.
Mas eu glorifico o nome de Jesus, porque todos nós aqui presentes nessa noite temos a oportunidade de chegarmos até lá, até o céu, e concluirmos esse processo de santificação, porque veremos a Deus, adoraremos a Deus. Olha como é a nossa fé. Você sai de casa num domingo à noite para vir à igreja adorar um Deus que você não vê. Se isso não é fé, não tem outra explicação. Mas é um Deus que já fez e vai continuar fazendo tanto por você, que a gente fica constrangido de ficar em casa. Falando, eu tenho que entregar alguma coisa para o meu Deus hoje. Eu preciso adorá-lo de alguma forma hoje. Ainda que não tenha culto, ainda que eu não consiga ir à igreja, ainda que eu não esteja bem para ir à igreja, eu preciso entregar alguma coisa para o meu Deus hoje. Porque essa é a oferta que agrada a Deus. Aí você vê pessoas que estão no processo firmes de santificação. E como que eu sei? Frutos. Quem está seguindo firme no processo de santificação vai deixando frutos. O que é isso? Tem um que está começando ainda na caminhada. Aí eu estou seguindo o passo de Jesus aqui, como João disse, como Paulo disse. Eu estou seguindo aqui o passo de Jesus. Aí tem alguém aqui, estou começando agora. Ixi, Jesus está longe para mim ainda. Ah, mas tem um aqui que está mais perto. Vou seguir o passo dele, quem sabe um dia eu chego lá em Jesus. Não foi assim que Paulo ensinou? Né? Sede meus, como eu sou de... É assim. Para que isso, pastor? A santificação ela é um dom, mas exige esforço e perseverança de nós todos crentes em Cristo. Exige esforço. E o que é o esforço? É fazer um além, como diz hoje em dia, um plus a mais. O esforço é quando eu não quero fazer. Eu estou cansado, não tenho a mínima vontade, mas faço. Eu estou me esforçando. É aquela força que a gente não sabe de onde vem. Muitas vezes, presta atenção, muitas vezes esse esforço só vem quando nós estamos com alguma função na casa de Deus. E aí eu faço porque eu tenho uma responsabilidade. E isso é muito bom. Mas o que o nosso Deus quer é que nós nos esforcemos porque queremos agradá-lo, porque queremos adorá-lo, porque queremos estar como sacrifício inteiramente no altar do Senhor. É esse o sacrifício, é esse o esforço que o nosso Deus quer de nós. É fácil a caminhada? Não, mas vamos nos esforçar. E eu queria te convidar a ficar de pé. Glória a Deus, aleluias. Queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer agora. Nós somos um corpo de pessoas que decidiram, se posicionaram, entenderam que foram alcançados por uma graça e que deles mesmos nada podiam fazer, mas pelo sangue vertido na cruz, o sangue derramado por Cristo, que nos alcançou, que te alcançou, que alcançou milhões de outras pessoas no mundo. Nós estamos aqui para adorá-lo. Mas aqui dentro, olha aí à sua volta, olha aí para os seus irmãos, olha para o lado, olha para trás, lá abaixo. Você viu alguém igual a você aí? Ah, e se tiver gêmeo? O gêmeo sabe que o que é igual a ele realmente, na verdade, não é igual a ele. Eles são diferentes. O gêmeo sabe. É só na aparência. Você viu pessoas parecidas contigo, semelhantes, mas não tem ninguém igual a você. Ninguém. Pastor, onde você quer chegar? Nós estamos numa caminhada de santificação, cujo objetivo é o céu. Mas aqui como corpo, como parte do corpo, tem pessoas em diferentes estágios dessa caminhada. Existem pessoas aqui que estão começando, existem pessoas que estão recomeçando, porque se perderam.
Existem pessoas que ainda estão perdidas. Existem pessoas que não entenderam ainda, nem se posicionaram. Aleluia. Glória a Deus. Meu querido, então quando você for, aleluia, apontar o dedo para alguém, porque você acha que você está um pouquinho mais longe, mais na frente, lembre-se dessa palavra. Lembre-se disso. Se você estiver um pouco se sentindo na frente de alguém, reveja os seus conceitos, veja se é isso mesmo. Não julgue o seu irmão, porque ele se enfraqueceu, porque ele se desviou, porque você ficou sabendo que fulano falou para ciclano, que falou para o outro, que chegou até você. Cuidado. Sabe por quê? Porque isso adoece o corpo. Nós somos um corpo de pessoas diferentes em momentos diferentes da nossa espiritualidade, de intimidades diferentes com Deus, de processos, fases do processo de santificação diferentes. Aleluias. Então vamos praticar o amor. Pastor, como assim? Se precisar olhar para trás e voltar uns 2 passos para pegar alguém pela mão, volte. Se precisar parar na caminhada um pouco para ajudar alguém a se levantar, pare. Você já imaginou quando você chegar no céu e Jesus revelar para você, lembra aquele dia? A pessoa te pediu ajuda. E você disse o quê? Eu entendo a dificuldade do irmão, mas é porque eu já passei por isso. Aí o que Jesus vai dizer? Aquele era eu. Aleluia. Aquele era eu. E a gente não fez. Entenda uma coisa. O processo de santificação, quando eu estou me referindo ao corpo de Cristo, o ideal é que a gente ande sempre juntos. E eu quero propor algo aqui para nós essa noite. Que essa igreja vai andar de mãos dadas. Essa igreja vai andar de mãos dadas até chegar ao céu. Por que isso, pastor? Porque se eu estou de mão dada com meu irmão aqui, se ele tropeçar, eu seguro. E se o meu irmão me segura. E assim nós vamos até chegar ao céu. Aleluias, glórias sejam dadas a Deus. Quem aceita esse desafio aqui? Vamos andar de mãos dadas, meus queridos. Nós precisamos, muitas vezes, prestar atenção nas nossas atitudes, para ver se não estamos ofendendo alguém com palavras, às vezes nem com palavras, às vezes com posicionamentos. Cuidado. Jesus olha essas coisas. O pastor Daniel falou disso aqui hoje. Jesus vê tudo isso. O processo de santificação envolve praticar o amor. E o primeiro lugar onde praticamos o amor é aqui. É aqui. É muito fácil. Sei lá, chega na sua caixa de e-mail, dezenas de e-mails todos os dias, pedindo Pix. Ajuda, se manda, se orgulha e tal. E muitas vezes tem um irmão seu aqui dentro precisando de uma ajuda. Não é errado ajudar, presta atenção. Mas nós precisamos andar de mãos dadas, praticando o amor aqui entre nós. Essa é a nossa parte do corpo. Essa é a nossa parte do corpo. E eu queria, nesse momento, perguntar se tem alguém que ainda não se posicionou. Será que aqui no nosso meio tem alguém que ainda não decidiu por essa caminhada de seguir a Cristo? Será que tem alguém aqui no nosso meio nessa noite que ainda não entendeu a importância do que é seguir a Cristo, servir e participar da santificação? Praticar esse processo?
e que hoje, quer tomar essa decisão. Levante a sua mão, faça um gesto aí. Pastor, hoje eu preciso me posicionar. E daqui para frente eu vou começar essa caminhada. Se tiver alguém nas redes sociais, por gentileza, o pessoal da comunicação me avisa aqui. Nós vamos orar. Alguém que quer se entregar para Jesus hoje? Se não tiver, eu quero fazer o segundo convite. E aí você pode ficar onde você está mesmo. Nós vamos orar enquanto corpo por aqueles nossos irmãos que perderam as pegadas de Jesus, que não enxergam mais o caminho do Mestre, que se perderam no processo de santificação. Nós queremos orar por você. Enquanto corpo, nós vamos praticar o amor de Cristo, pedindo a Ele, o próprio Deus, que abençoe a sua vida, que te faça enxergar e entender que você precisa dEle, que você não tem condições nenhuma de servir a Deus sozinho, que você precisa participar de um corpo. Feche seus olhos. Lá abaixo.